Olá, recebam as boas-vindas no Cotidianamente, esse programa da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, neste cenário maravilhoso, onde nesta varanda de móveis brancos, com essa janela grande, dando para um fundo de um lago maravilhoso que nos transmite paz e tranquilidade. Eu sou Ana Bononi, sou psicóloga, instrutora de Mindfulness, sou uma mulher de pele clara, o meu cabelo é curto, castanho, os meus olhos são castanhos, eu uso óculos. Estou vestindo uma camisa branca, com mangas largas, com flores azuis que combinam com o meu brinco azul. Meus acessórios são prata e dourado e estou de calças brancas e calça preta, e sapato preto. Então, gente, dando essas boas-vindas aqui para todo mundo que está nos assistindo e convidando para vocês assistirem o piloto dessa série do Cotidianamente, onde eu explico para vocês que saúde mental é uma construção coletiva. A saúde mental, ela vai além do consultório do psicólogo e ela é construída em cima de um tripé: mente, corpo e espírito, espiritual. E eles estão interconectados. E uma das coisas que faz parte tanto do mental quanto do corpo e também do espiritual, com certeza, é a comunicação. Quem é do meu tempo aqui conhece essa frase? Quem não se comunica, se trumbica. Quem falava isso? O falecido Chacrinha, né? Para quem não conhece, para a geração de hoje que não conhece, Chacrinha tinha um auditório, tipo como era Silvio Santos, né? E ele falava essa frase: quem não se comunica, se trumbica, né? E a comunicação, ela é muitas vezes um entrave, né? Porque nem sempre aquilo que eu estou dizendo está sendo compreendido por você. Lacan mesmo dizia: eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Mas aí, se eu estivesse sentada com Lacan, eu perguntaria: será? Será que eu estou realmente comunicando o meu desejo? Comunicando aqui a minha necessidade que não está atendida? Será que eu estou me comunicando respeitosamente com a outra pessoa? Será que eu estou sabendo pedir a essa pessoa aquilo que me é necessário? Melhor, será que eu estou escutando do outro o que é necessário para ele também? E para isso eu chamei aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme. A advogada Daniela Feliciano é uma advogada da área de família e que também trabalha com resolução de conflitos. Mas eu não vou ficar apresentando ela aqui, eu vou entregar a Dani aqui para vocês e deixar a palavra para ela se apresentar e falar com a gente sobre comunicação além do conflito. Dani, muito bem-vinda, queridona. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Tá? O Cotidianamente te recebe aqui com muita alegria e te apresenta para o pessoal aí. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação? Vamos lá, com certeza. Antes de agradecer, de qualquer momento de fala, quero também fazer minha autodescrição. Achei muito importante fazer isso. Sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, longos. Estou vestindo uma roupa também branca com camisa e uma saia longa com detalhes em verde e acessórios em dourado. Tenho os olhos castanhos e também estou aqui hoje com muita alegria no meu coração e grata por esse convite para poder falar de um tema que eu acho tão importante, tanto amo, que é a comunicação. Eu trabalho com conflitos há muito tempo, me formei em Direito em 2008 e veja bem, uma pessoa que quer realmente buscar entendimento foi trabalhar com o quê? Com problemas. E aí então, depois de uma certa trajetória, encontrei a mediação nesse meio desse caminho e aí sim vi muito mais propósito nesta forma de resolver os problemas e ainda mais um pouco nessa trajetória descobri as ferramentas da mediação, que são focadas em comunicação e negociação, vendo no fórum tantas pessoas passando por problemas terríveis, muitos deles causados pela falta ou falha da comunicação, descobrir nessas ferramentas uma maneira muito melhor e de transformar relacionamentos pessoais e profissionais, e desde então essa é a forma de trabalho que eu procuro exercer com famílias, com empresas, com todos os clientes, né? Que legal, Dani. E como é que você, quando você fala nessas ferramentas, assim, como é isso? Explica um pouco para nós como é essa questão da mediação de conflitos. Então,
a mediação ela é uma técnica, digamos assim, né, para resolver problemas, levando sempre um especialista que vai auxiliar as pessoas que têm um problema na conversa. É bem isso, é guiar as pessoas na conversa daquele problema em questão. E aí nós temos instrumentos, que alguns chamamos de ferramentas também, para auxiliar nessa conversa, seja ela comunicação não violenta, seja ela uma paráfrase, até mesmo o silêncio é utilizado como uma ferramenta nesses momentos de diálogos que acontecem em conversas difíceis, que normalmente estão sendo também influenciadas pelas emoções de cada pessoa que está ali. Então, dependendo do grau de litígio, dependendo de como as emoções estão, é como se fosse a mediação, o mediador pegar, abrir a sua caixinha de ferramentas, escolhe qual que vai utilizar para auxiliar aquelas pessoas naquele diálogo. Então, são várias ferramentas diferentes, são dezenas, para auxiliar nessa conversa. Que bacana, legal você ter falado em comunicação não violenta. Eu também sou uma pessoa que tem uma formação em comunicação não violenta, e quando eu fiz essa formação eu encontrei a congruência entre ela e os trabalhos de Mindfulness, que é de atenção plena. E lá, Dani, a gente também tem essa questão do silêncio na conversa, né? Práticas de conversar com o outro numa escuta ativa. Gente, quando a gente está escutando alguém, passa um filme dentro da cabeça, né? E aí, se a pessoa disse algo que você não concorda de jeito nenhum, você fica, não é assim, né? Ou, se você concorda, você fica ansioso para dizer ao outro, eu concordo, nossa, eu também passei por isso, né? Ou aquelas conversas, né, em que o eu também passei por isso, acaba invertendo a posição da conversa e tira o espaço do outro. E o silêncio, às vezes, ele é um pouco assustador mesmo. Mas eu costumo dizer, Dani, que é apenas no silêncio que você consegue se escutar. E quando você se escuta, é que você consegue vislumbrar as saídas. Olha que dos legal. conflitos que você está tendo, né? Exatamente. Acalmar um pouco. Aí eu acho que também o Mindfulness vai ter ainda muito mais importância, né? Porque, Ana, o que nós percebemos hoje também muito, né? Estávamos falando, inclusive, antes, o grau de ansiedade, de mal-estar, de preocupação, de como estamos mentalmente, e tudo isso interfere na forma com que nos relacionamos. E a principal forma de nós demonstrarmos o nosso relacionamento, seja onde for, é por meio da fala, é por meio da nossa comunicação verbal e não verbal, né? E, inclusive, nos nossos treinamentos de comunicação, nós trouxemos sempre no início um gráfico pizza que fala qual é a porcentagem da comunicação que é pela verbal. É 7%, né? E hoje em dia, com a nossa comunicação sendo muito focada por aplicativos, onde a gente escreve uma mensagem com uma determinada intenção, mas como tu bem disse que Lacan já traz, né? Como é que você lê aquilo que eu te mandei, né? Numa mensagem do WhatsApp ou num e-mail? Porque está totalmente despido dessa questão da interpretação do tom de voz, de como é que eu estou me portando quando eu estou falando com você. E a nossa tendência é imaginar o quê? É sempre algo negativo, nunca é algo bom. Quem aqui que recebe uma mensagem minimamente mais objetiva, seja do marido, da esposa, seja do colega de trabalho, e interpreta como, que bom, está me chamando para conversar, deve ser para falar algo bom. Não é assim, né? E aí tem muita semiótica envolvida também, né? Porque eu, por exemplo, não sei vocês, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que odeio o joinha. Eu sempre acho que a pessoa que está botando o joinha é uma pessoa que está com desleixo, com pouco caso, né? Ou talvez até incomodado e faz para não falar do seu incômodo. Já conheci outras pessoas que não, que as pessoas acham que é muito legal receber o joinha. Isso é semiótica, gente, é como a gente interpreta simbolicamente as coisas. Isso também está colocado na comunicação, né, Dani? Claro, e eu vou interpretar de acordo com o que eu acredito, com as minhas lentes, com a forma que eu enxergo. Né? E eu acredito, Dani, que assim, Lacan, ele faleceu mais ou menos em meados da década de 70, ou início de 80, alguma coisa assim. Eu acredito que quando ele falou essa frase, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende,
ele não era de um tempo onde a gente tinha celular, redes sociais, né? E aonde as coisas eram muito abreviadas, né? O nosso tempo hoje está muito abreviado, tudo precisa ser muito rápido, né? Eu mesmo é um paradoxo, Dani, porque assim, geralmente um protocolo de Mindfulness leva 8 semanas, né? Mas eu adaptei a 6, porque as pessoas, não, 8 semanas é muito, 8 semanas é muito, mas olha o paradoxo, gente, você está fazendo um treinamento para aprender a desacelerar, né? Então, a comunicação, ela também está nisso, né? Acelerar o áudio, né? Eu não, sério, bem sincero, gente, eu não acelero o áudio. Eu acho uma falta de respeito com a pessoa que me mandou. Eu acho uma falta de respeito. Porque a pessoa me manda, ela teve o trabalho de mandar o áudio. Entende? Mas é comum, você não é a única, tá? Mas essa coisa dessa rapidez com a qual a gente tá, nos impede de fazer uma coisa que eu acho muito importante, que é virar a câmera para dentro. E antes de comunicar o que eu tenho para comunicar, perceber como eu estou sentindo, como eu estou pensando. E porque a forma como eu penso vai gerar uma emoção, e essa emoção vai gerar um movimento do meu corpo. Se eu não estou perceptiva disso, se eu não tenho consciência, se eu não tenho lucidez sobre isso, que é uma palavra que eu amo, lucidez vem de luz, colocar a luz naquilo, né? A reação é muito rápida, né? Como eu comentei com a Dani antes, né? Nos bastidores, né? Que uma pessoa talvez, quando tem um dia de trabalho muito difícil, chega em casa e torna um inferno a vida da família. Né? Porque essa pessoa também não está consciente que tem esse incômodo que está trazendo de fora, né, Dani? Sim. E quantos conflitos talvez chegam até um nível de um tribunal em função disso, né? É desgaste, né? Entrando na esfera de relacionamentos pessoais, a falta de inteligência emocional, né? Essa dificuldade de lidarmos com as nossas emoções e sentimentos, porque as nossas gerações não tiveram essa educação. Não. Só quem depois de adulto foi buscar isso, né? E aí, isso respingando na forma com que nós expressamos o que estamos sentindo para a pessoa que está em casa, para nossa família, ou também, isso a mesma coisa se aplica para o trabalho, né? Mas às vezes no trabalho a gente até se contém um pouco mais. Em casa a gente acaba mostrando muito do nosso pior lado às vezes, né? Se não tem esse autocontrole, autorregulação. Junta essas duas coisas, é muito provável que ali na frente o problema acontece, né? Pequenas coisinhas que vão se somando de uma comunicação ruim, explosões diárias, desconsideração de sentimentos seus e dos outros, porque nós não sabemos lidar com isso, né? E a importância do teu trabalho para tudo isso, vai acontecendo o quê? Desgaste de relacionamento, brigas constantes, para sim, depois, talvez acarretar um divórcio, talvez ter brigas insanas sobre questões de filhos e de patrimônio. Por quê? Porque pequenas coisas foram minando esse relacionamento por muito tempo. Daí eu estava te escutando e pensando na situação, inclusive, de pessoas que não manifestam as suas necessidades, né? Vai escondendo, vai guardando. Se eu falar isso vai dar problema, se eu falar isso vai dar briga, ou se sentindo inseguras em manifestar o seu desejo, né? E como é difícil, né? Porque falar e manifestar o seu desejo também não é impor ao outro. É você abrir um espaço de diálogo em que o outro também consegue colocar os desejos, as necessidades dele, e então se chegar a um denominador comum, né? Exatamente. E aí é bem como você falou, a pessoa vai engolindo, chega... Tem até um meme na internet, meme não, meme é uma coisa realmente engraçada, mas enfim, uma historinha assim que mostra, né, você morreu de quê? Morreu sufocada pelas palavras não ditas. Olha só, né? Que forte isso, né? Forte, muito forte. E é isso que nós também, enquanto trabalhando como pessoas que trabalham com comunicação ou que mostram para as outras pessoas outras formas de comunicar. Para quem está aqui nos acompanhando, gente, comunicação é um comportamento. Então, como nós não tivemos na escola, em nenhuma série, né? Como é que nós podemos expressar o que estamos sentindo? Graças a Deus hoje isso está acontecendo, né? Eu tenho várias amigas que falam que os filhinhos estão tendo na escola essa educação. Isso é ótimo. Dizer, olha, eu não vou falar contigo agora porque eu estou sentindo raiva, né? Tu ouvi isso de uma criança de 4 anos, 5 anos, quiçá nós tivéssemos a maturidade, de repente no desentendimento entre eu e você, Ana,
eu não tenho condições de conversar contigo agora, a gente pode dar um tempinho e depois falar de novo sobre esse assunto? Gente, tá, ok, exige um autocontrole, exige, mas com certeza tudo que se falaria num momento de raiva, num momento de descontentamento, seria muito pior de remediar do que fazer talvez a pessoa esperar um pouco de te acalmar. Tem noção do grau de maturidade de uma pessoa que consegue reconhecer que não está no seu bom momento e dizer, olha, depois a gente conversa, e não por descaso, não é porque está rejeitando assim, não, você não tem importância para mim e eu não conversarei contigo, não é isso, eu te respeito tanto a ponto de querer me acalmar antes de falar contigo. Isso, exatamente. É aquela coisa assim, ó, se eu tenho o sentimento e em seguida eu já te falo tudo, eu tô reagindo. Se eu tenho o sentimento, para um momento, tem uma frase de uma professora minha que eu amo, para, freia e edita. Que ótimo, que ótimo. Para, freia e edita. Aí você não vai reagir, você vai responder. Isso que você propôs, Dani, é respeitoso com o outro e é respeitoso com você. A partir do momento que a gente aceita, né? Aceita o momento que a gente está, aceita que a situação está ocorrendo, aí você abre espaço para novas possibilidades, para novas perspectivas. Mas, Dani, tem uma coisa que você falou que também eu achei bem importante falar. Uma coisa eu não vou falar com você, né? Porque eu quero me respeitar e te respeitar e primeiro entender o que eu estou sentindo aqui. A outra coisa é quando a pessoa usa manipuladoramente o silêncio para causar o desconforto e a culpa no outro, né? E aí, não, na verdade, acho que isso até daí nem se comunica, né? Pode talvez falar isso, mas eu acredito que nesse contexto, assim, de manipulação não seria... É no meio da discussão, simplesmente, chega, né? Chega, não vamos mais falar sobre isso. E a outra pessoa provavelmente quer continuar conversando, quer ter alguma resposta, quer compreender algo. E é incrível, né, que como nos relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais, nós temos pessoas normalmente diferentes de nós para lidar. E aí que também entra a inteligência emocional para você ver que sim, você tem que aceitar que as pessoas são diferentes, isso é primordial para você conseguir se comunicar. Pode ser que eu seja uma pessoa muito mais metódica do que você. E para cumprir uma determinada solicitação, eu preciso entender muito mais, eu preciso de muito mais detalhes do que isso. Enquanto você não, se falar para você 3 palavras, você já entendeu, você já está fazendo. E ainda não quer nem a palavra que está na moda agora é o quê? Mimimi. Deixa de mimimi, me fala o que tu precisa que eu vou fazer e pronto. Né? Eu gosto muito de uma frase que eu vi esses dias dizendo que mimimi é a dor que dói no outro e não em mim. Ótima essa frase. Sabe? Ótima mesmo. Porque aí vem a falta da empatia, né, Dani? E Dani, me conta aqui, conta pra mim e conta pro pessoal que tá nos assistindo ali. Como que você avalia, assim, essa forma de advogar nessa questão familiar? Assim, antes, você sempre trabalhou assim, outra passou a trabalhar depois? Por que eu te faço essa pergunta? Porque a minha curiosidade ficou em... você poderia dizer, tipo assim, não quantificar quantos casos, mas falar a respeito de poxa, quantas vezes eu consegui resolver sem que precisasse anos de um processo, alguma coisa assim. Você notou uma diferença ou você sempre trabalhou dessa maneira? Não, né? Nem conhecia, né? A própria lei da mediação. A mediação é muito antiga e fora do Brasil ela é muito também disseminada em vários. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não entra com processo sem passar pela mediação. Olha que interessante. Então, só vai para lá se realmente na mediação não deu certo. Aí aqui no Brasil, foi em 2015 que teve a lei da mediação e também no Código de Processo Civil ela foi inserida. E aí de lá para cá veio meio que de cima para baixo esse estímulo, né, para que a mediação acontecesse. Só que ainda está ganhando espaço. Dentro do Poder Judiciário ela já está mais consolidada, tem órgão específico para isso, que são os Sejusques, e fora do Poder Judiciário nós temos o centros privados de mediação, que ainda é um serviço muito desconhecido, que precisa, né, ser mais ainda levado ao conhecimento das pessoas, para que tenha essa busca de, olha, eu tenho um problema,
Meus advogados levam num centro de mediação, fazem um acordo e depois ele só é homologado na justiça se for necessário. Então, assim, eu trabalhei muito tempo na advocacia tradicional, com mais foco na área civil. Eu comecei a trabalhar especificamente em direito de família depois de determinado tempo, foi de 2014 para frente, principalmente. Então, teve aí um período de uns 6, 7 anos que foi na advocacia tradicional, mas sempre desacomodada, né? Vendo que não era esse o propósito que eu queria para mim. E sim, depois que eu fui me especializando em negociação, em comunicação, na mediação como um todo, isso transformou minha forma de ver conflitos. E quando eu foquei na parte familiar, principalmente, nós estamos lidando com pessoas e emoções. E principalmente com crianças no meio de tudo isso. Então, é bom que a gente atrai aquilo que a gente deseja também. Então, até mim vem clientes que desejam resolver de forma tranquila, que desejam sim, e não é sempre que é possível fazer um acordo, porque não depende de uma pessoa só, óbvio, né? Às vezes um lado quer resolver muito bem, outro não. Então, mas mesmo assim, a forma de abordagem com um colega advogado, olha, nós vamos resolver isso de uma forma tranquila, vamos construir juntas essa solução, do que eu só vou entrar com um processo. E o outro só sabe disso quando recebe uma intimação. A Dani falou uma coisa agora, gente, que eu vou aproveitar de gancho, porque eu tô louca para fazer uma pergunta para ela. Ela disse, às vezes não vai ser possível resolver com a conciliação. Não foi possível resolver com a conciliação, então vai-se para um processo normal e às vezes acaba em divórcio, né? E a Dani, ela começou a ter uma preocupação, mais especificamente com as mulheres, né, Dani? Sim. No sentido de, ok, acabou o processo, agora você está divorciada. E agora? O que vem agora? Fala um pouco para nós desse teu projeto. É uma transformação gigantesca na vida, né? Quem aqui já passou por um divórcio, eu passei por um e também acompanho a realidade de todas as clientes, né? 95% das minhas clientes são mulheres, também atendo homens, mas a transformação da vida, ela é no emocional, no financeiro, na estrutura familiar, nos vínculos de amizade, então assim, totalmente um furacão, né, que acontece. E aí, percebendo a necessidade de ir um pouco mais além do jurídico, né, eu digo jurídico, a lei diz o que se faz, praticamente fácil de fazer, entre aspas, né, eu senti essa necessidade de criar algo a mais, que foi então a jornada metamorfose, né, Ana, fazendo analogia da lagarta, da mulher que está ali, que não está nem se enxergando mais, porque às vezes dentro do próprio casamento ela não se enxerga mais como mulher, ela só era mãe e esposa, né? Ela não tinha uma personalidade própria, se você tirar esses dois papéis da vida dela. Então, o propósito da jornada metamorfose é pegar na mão dessas mulheres e levar ela pelo caminho da lagarta, que está fazendo o seu casulo, ali dentro ela vai se reencontrar de novo, para talvez não, né, ter um posicionamento diferente, enxergando-se de novo como uma mulher, como uma borboleta, depois de sair do casulo, mas tendo a consciência de que cada uma tem o seu tempo para isso e de que o casulo, na verdade, ele é eterno, porque nós estamos sempre, né, tu deve saber muito melhor que isso com toda a tua experiência, estamos sempre nos aperfeiçoando, mas nesse primeiro construir de casulo ali é para despertar, é para enxergar que ela precisa se enxergar, além de enxergar a criança e o casamento que acabou, né? Então, além dos seus papéis também, né? Isso aí. Quem sou eu? Fora do papel de mãe, fora do papel de esposa, de profissional. Exatamente. E como é que funciona a jornada? Ela é coletiva, ela é individual? Como é que é? Ela é coletiva. Bom, eu tô na primeira edição, é até uma aventura, né? Porque uma aventura não, é um desafio. Porque ela é o meu primeiro produto digital. Tem o e-book também, mas é diferente, né? Mas é o meu primeiro produto digital. Tá na sua primeira edição e são encontros online, e isso facilitou, por exemplo, eu tenho alunas de Brasília, de Porto Alegre, de Santa Catarina e de Caxias do Sul também participando, e veja bem, eu tenho mulheres casadas que estão em crise no seu relacionamento, que vieram para cá e estão transformando os relacionamentos porque elas estão olhando para si também. Olha que interessante, né? Então são encontros online, nós ficamos em torno de 1 hora no máximo conversando para otimizar o tempo de todo mundo. São mulheres que normalmente são mães e estão ali, né, nessa correria toda que tudo exige.
Tem atividades para fazer durante a semana, porque não adianta nada receber conteúdo e não colocar isso em prática, né? E também aula bônus com convidadas. Senão é mais um curso na gaveta, né? Não dá, realmente. E é justamente, elas colocam no grupo do WhatsApp ali e tal, todas essas percepções que elas têm, e também, inclusive, às vezes, dependendo da atividade, manda foto do que aconteceu. Então, são vários temas tratados, mas todos com o objetivo de olhar para si mesma de novo, sabe? E trazer esse posicionamento, esse fortalecimento enquanto mulher. Dani, me diz uma coisa assim, ó. Eu tô meio que tentando pensar se vocês também estão com a mesma dúvida que eu aqui. E me chamou a atenção que você falou, né? Inclusive tem uma mulher casada, né? E que tá, não foi com essas palavras, mas eu entendi desta forma, ressignificando o casamento. Isso significa o quê? Que ela está conseguindo se manter no casamento, mas numa relação diferente do que estava antes, é isso? Exato. Tem, uma delas, por exemplo, conseguiu conversar com o seu marido para mostrar para ela o quão infeliz ela estava, porque, gente, ela foi procurar uma mentoria de uma advogada de divórcios. Então, isso quer dizer o quê? Que ela tá com um pezinho para decidir para isso acabar. Isso. Só que ali dentro ela viu que ela também tem que olhar para ela e se posicionar no relacionamento. E com esse posicionamento ela vai descobrir se o marido dela vai aceitar essa versão dela posicionada, desta mulher que conseguiu de novo olhar para ela mesma. E ele, conversando com ele aceitou fazer terapia de casal. Olha que até lindo, então não aceitava. Gente. Outra conseguiu dar alguns limites de interferências externas que tinha no relacionamento. Então, olha sim, só. é porque tá olhando para si, se fortalecendo enquanto mulher. Pois é, né? E foram felizes para sempre. Talvez isso não exista nem no Contos de Fadas, porque a história acaba ali, né? A gente acaba não viu quando depois. começa o relacionamento. É como seria a Cinderela depois que casou, né? Será que ela ia parar de servir os outros? Ia pensar um pouquinho Olha nela? que importante isso, né? Porque foi desde praticamente da sua infância, adolescência, servindo, né? Será que ela ia conseguir ser uma princesa? Pois é, olha quanta coisa interessante ali, né? E Dani, isso é muito interessante mesmo. Eu já tive também dentro da clínica situações assim, em que a pessoa vinha se atender comigo para poder ter coragem de tomar a decisão de pedir um divórcio, mas que depois as coisas se desenharam por um outro caminho. Então é assim, ó, eu acho que as pessoas já estão até me conhecendo fora daqui, porque eu recém estou começando o programa, mas do que eu gravei anterior eu falei a mesma coisa que eu vou te falar agora. Que a vida é igual eletrocardiograma, né? Quando a linha estiver reta, porque não tem mais vida. Olha só. Então, o casamento é a mesma coisa. Vai ter altos e baixos, né? Vai ter momentos extremamente difíceis onde a gente precisa pedir essa ajuda. Ajuda de uma advogada, ajuda de uma psicóloga. E isso não significa que você vai pôr um fim nessa relação. Significa que você vai ressignificar ela, dar uma nova roupagem, uma nova forma de se relacionar. E olha que interessante, gente, porque como é que foi que a cliente da Dani conseguiu fazer esse movimento? Comunicação. Conseguiu expressar quais são as suas necessidades. Exatamente. Conseguir falar para uma pessoa, eu não sou feliz. Porque o fato de você não estar feliz não é óbvio para o outro. E muitas vezes o marido, para ele tá tudo bem. Eu escutei bem. uma vez de uma amiga, nem era nada a ver com o cliente, não estava atendendo ela nem nada do gênero, mas era essa conversa de autoconhecimento, né, da mulher quando começa a olhar mais para si. Ela disse, nós tivemos uma conversa, eu expliquei para ele as minhas insatisfações e ele disse, mas eu tô feliz como a gente está. Para mim está tudo bem, quem não está satisfeita é você. E aí ela que teve que fazer uma escolha, ou então ela aceitaria essa satisfação dele com a determinada situação que ela trouxe, ou ela ficaria tão insatisfeita a ponto de não querer mais esse relacionamento. Porque aí era sobre ela, não era sobre ele. E não era violência, não era infelicidade, era uma acomodação no olhar dela, né, sobre algo que ela esperaria mais dele. Mas para ele não, aonde ele estava bom. E aí como é que tu faz isso? Comunicando. E aceitando que a opinião do outro pode ser diferente daquilo que você está idealizando.
E infelizmente, gente, eu não vou dizer não vou deixar ela dar o final da história. Vocês vão ficar curiosos para saber que decisão ela tomou, porque a gente precisa da Dani aqui no próximo. Dani, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que tenha contribuído muito, né, para reflexões, até mesmo sobre a comunicação em qualquer área da sua vida. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada, Voltarei Dani. sempre que for possível. Que bom, obrigada, querida. Obrigada a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.